Então, hoje a inspeção de recebimento de obras faz com esse twist, né? Esse foco mais para construtoras. E o nosso tema é inspeção de recebimento de obras, mas com um aspecto mais voltado para a entrega da obra, né? Ou seja, esse serviço sendo prestado para um cliente que geralmente os inspetores prediais não observam, né, como uma oportunidade, que são as construtoras, tá? Então, elas são um cliente muito qualificado, entendem, né, a qualidade desse trabalho e fidelizam, né, com a gente. Então, eu vou passar aqui algumas dicas e observações que a gente tem ao longo da nossa experiência, né, atuando nessa área, para vocês também aprenderem conosco, né, e a gente dividir essas experiências. Então, hoje a inspeção de recebimento de obras faz com esse twist, né, com esse foco mais para construtoras. A nossa norma mãe, né, a gente sempre cita, é a 13752. Ela que fala da parte de vistorias. Vistorias, elaboração de laudos. Então, todas as outras normas mais específicas, elas sempre citam a norma 13752. É como se fosse a mãe das normas de perícias, né? Então, a gente cita, porque a descrição, né, as definições do que é uma vistoria, estarão descritas nesta norma, tá? Outra norma muito importante é a de desempenho das edificações, com o número, né, a 15575, e ela vai falar muito dessa parte de requisitos do cliente, o desempenho de tais e quais sistemas. Então, o que a gente observa é que ela vai nos dar bastante subsídio para instruir a construtora no que ela deve adequar nos seus trabalhos para a entrega para o cliente final. Porque o que ela às vezes não conhece, né, e acontece muito das construtoras ainda não estarem inteiramente dentro do conteúdo da norma de desempenho, o que ela não sabe, o cliente dela vai saber, né? Vai contratar um perito, vai fazer um laudo de recebimento, e aí às vezes ela descobre que ela fez uma coisa errada porque o cliente informou, e essa é a pior forma de saber que fez algo errado, né? Então, se ela contrata esse mesmo perito para trabalhar para ela, ela tem um ganho muito significativo, tá? Nós temos uma norma mais específica para a entrega de recebimento de obras. Mas ela é uma norma criada por um órgão, né, que fomenta as atividades dos engenheiros inspetores, que é o IBAP. Então, ela é orientativa, né, ela dá várias dicas de como a gente deve proceder, como organiza o trabalho. A vantagem dela em relação às outras duas normas é que ela é gratuita, então você tem acesso, né, a essa bibliografia de forma sem custo, então pode baixar do site do IBAP, o site do IBAP Nacional também tem essa norma, né, tanto o IBAP Nacional quanto o IBAP de Minas Gerais disponibilizam essa norma gratuitamente para análise, né, de todos os engenheiros, tá? Então ela dá bastante subsídio para a montagem desse trabalho. E as orientações que nós temos, né, para o serviço de inspeção e recebimento de obras, nós vamos tratar desses 6 requisitos. Primeiro, é o escopo da inspeção, né, de recebimento. Segundo, ela vai seguir, né, para uma análise de documentos. Nós vamos avaliar algumas questões de requisitos de órgãos, né, requisitos contratuais, requisitos técnicos e aspectos de aparência. Por que a gente fala disso? Os requisitos de órgãos fiscalizadores, eles são importantes de lembrar que todos os projetos que são aprováveis, né, projetos da prefeitura, projetos de combate a incêndio, projetos de concessionária, eles devem ser seguidos conforme foram aprovados e devem ser entregues ao cliente do jeito como foi aprovado, que deve bater com a forma como foi executada. Isso gera um documento para o cliente final. Requisitos contratuais é porque quando você está trabalhando para a construtora, não necessariamente ela vai entregar aquele serviço ou obra para um cliente final, né? O cliente leigo que comprou o apartamento. Geralmente ela pode entregar para uma outra empresa. Quem constrói shopping centers são construtoras e elas entregam para um grupo de acionistas que tem o direito sobre aquele investimento daquele empreendimento.
Então, é uma entrega bem mais profissional. Inclui já um databook pré-programado em contrato, já fala todos os documentos que a consultora tem que entregar, quais são as etapas, em quais datas. Então, ele é uma fonte importante para que nós saibamos o que foi fechado em contrato para montar esse trabalho da melhor forma possível para a construtora, tá? Nos requisitos técnicos, nós vamos levantar questões de parâmetros de norma, e aspectos de aparência, ele não está no mesmo padrão de requisitos técnicos, porque a gente entende que quando eu entrego uma obra, eu entrego um todo, né? Então, eu preciso avaliar todos os aspectos do empreendimento, todos os sistemas, como que ele foi implantado, como é que está o entorno, e também alguma questão de aparência, mas ela não é o foco, tá? O que a gente vê é que, geralmente, os laudos de recebimento de obras focam muito nesses aspectos, né? Aparência, se tem alguma fissura, se tem algum problema na cerâmica, e não checam, por exemplo, cômodos técnicos, não testam as bombas, e esse é o maior foco de problemas posterior, né? São os sistemas não funcionarem bem e a construtora não ter um antes e depois para provar que entregou corretamente. Às vezes o próprio cliente fez uma alteração ou contratou uma mão de obra não especializada. Então, quando você trabalha com esse foco de tentar dar subsídio para a construtora, é o mais importante, tá? Esses são os 6, né, pontos que nós vamos tratar de forma mais aprofundada nessa aula de hoje, tá? Então, vamos só relembrar alguns termos, né, e definições que são importantes para a gente. A vistoria de recebimento, ela é realizada quando o empreendimento está concluído. Isso, né, vamos só colocar um parêntese aqui, num mundo ideal, que dá tudo certo, que todos os cronogramas funcionam, mas a gente sabe que no dia a dia isso pode não ser possível, né? Principalmente agora no período de pandemia, várias construtoras parceiras nossas não conseguiram o ABITS na mesma agilidade que anteriormente, até porque os órgãos públicos, né, ficaram fechados, trabalharam de home office, e isso gerou um atraso em todas as escalas, tá? Então, o que aconteceu é que a gente estava fazendo vistoria de entrega de obra e o ABITS correndo paralelamente. É importante só lembrar que, no seu escopo de contratação, uma coisa é a vistoria de entrega de obra. O seu foco é checar se todos os sistemas estão corretos, se eles foram executados conforme o projeto, se o projeto foi pensado conforme as normas, né? Porque às vezes o projeto esquece alguma questão e fica executado errado. Então, esse é o seu trabalho, um trabalho técnico. Por que que eu falo isso? Porque pode acontecer uma certa confusão no meio do caminho, e como a gente está fazendo entrega de obra, o nosso trabalho virá o checklist da obra, né? Então, tem lá, faltando fazer um acabamento, tem uma questão que quebrou, a pia do banheiro. Esse não necessariamente deveria ser o foco quando você trabalha para uma construtora, porque ela tem a equipe de obra dela, que consegue fazer essa gestão, né? Ela tem os encarregados, tem os engenheiros, estagiários, então eles conseguem avaliar que está faltando um pedaço ali para executar. Não deve ser o seu trabalho, né? O seu trabalho deve focar o seguinte: olha, o ambiente está pronto, deixa eu checar se tem alguma coisa feita errada, se tem alguma coisa que está faltando, se a norma não está adequada para aquele requisito. É interessante até que a vistoria de entrega seja contratada, né, como profissional um pouco antes do final da obra, para você dar tempo, né, para a construtora se organizar. E ela ter esse relatório final, quando realmente tiver entregue, com as fotos todas certinhas, bonitinhas, né? Porém, se for para você tratar como sendo o profissional que vai fazer o checklist final de obra, checando se todos os serviços foram feitos com a terminalidade adequada, que você então faça um escopo para isso, tá? Só não misture as duas questões no meio do caminho, porque senão vai te tomar muito tempo e não é o foco do seu trabalho, tá? A gente dá essas explica porque às vezes isso acontece, tá? É normal. Então tem que deixar muito claro na proposta qual que é o seu trabalho, o que você vai verificar dentro do canteiro de obras, né, que nesse final de obra já é praticamente o empreendimento pronto, e qual que vai ser o resultado do seu trabalho. Então, o resultado do seu trabalho não é gerar checklist de final de obra, vai passar para o encarregado para ele corrigir. É checar se está tudo correto.
vai checar se as bombas de incêndio estão funcionando, vai checar se as bombas de recalque estão certinhas, se eles lembraram de colocar os coxins para evitar a vibração das bombas, se a piscina está feita corretamente, se tem os ralos com aquele ralo com o tipo anti-turbilhão, que vai evitar o cabelo das pessoas se prenderem, enfim. Esses requisitos técnicos de final de obra, que o engenheiro da obra não tem a expertise, tá? Então, a gente fala que é necessário fazer esse levantamento minucioso da parte técnica, mas lembrando que tem esse outro escopo que pode se misturar quando você trabalha para a construtora. Quando a gente está vendo o aspecto do condomínio, aí não, eu tenho que falar de tudo, porque eu estou representando um cliente que quer receber a obra pronta. Então, eu vou listar tudo, né? Até o cabelinho que apareceu na fissurinha, a gente tem que comunicar que existe e deve ser corrigido. Tá? São escopos diferentes. E aqui eu vou falar do escopo da inspeção de recebimento, tá? Primeiro vamos lembrar outros conceitos, né? Vistoria de entrega é aquela vistoria que tem como finalidade dar subsídio ao incorporador ou construtora, né, um dos dois, na formalização do termo de conclusão das obras. Então, o nosso trabalho geralmente vai gerar um parecer de entrega que a construtora usa para passar para o cliente final. Tá? Então, é importante que a gente deixe isso bem claro para a consultora, que se ela for passar para o cliente final, ela tem que se organizar para corrigir tudo antes, não deixar nada errado, né? Imagina entregar um parecer com problemas para o cliente, então está assumindo uma culpa antes dela acontecer. Então, ela tem que se organizar para deixar tudo bonitinho para entregar para o cliente final. E aí a gente até fala que se for esse o interesse, né, de entregar para ele conseguir formalizar essa entrega sem problemas, é interessante que contrate o engenheiro até um pouco antes, uns 3 meses antes da obra finalizar, para a gente poder ter tempo de até dar um alerta se tiver alguma coisa errada. Eu já vi uma obra, por exemplo, que estava fazendo guarda-corpo de piscina todo com vidro temperado, e o engenheiro achou que estava correto. Só que já tem uma norma, ela tem uma idade aceitável, e também a norma do Corpo de Bombeiros, que fala que todos os vidros projetantes têm que ser de laminado, vidro laminado. Então, eu falei isso com o engenheiro, ele arrumou assim, nos 45 do segundo tempo. Mas conseguiu organizar antes do bombeiro chegar lá e falar que estava errado, imagina, e o tempo que ele ia gastar para corrigir, para agendar uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros, que envolve um certo custo. Então, o que a gente ajuda para as construtoras, paga o investimento delas, assim, com, às vezes, um item, sabe? E lembrando aqui, do recebimento, qual que é o objetivo? É ter como finalidade dar subsídio ao cliente, aquele cliente leigo, síndico, no recebimento das obras, realizadas pela incorporadora, construtora, né? Inclusive documentos de venda, enfim. Porque aqui eu estou verificando se o cliente recebeu aquilo que ele contratou. Então, a abordagem vai ser bem mais abrangente, porém, até um pouco mais fria, né? Falar, tem, não tem, e eu quero ver se está pronto. No aspecto da construtora, que a gente viu antes, eu vou dar subsídio para o construtor ter em mãos o máximo de informação possível para ele evitar problemas, né? É isso que é o grande pulo do gato. A construtora não quer ter dor de cabeça quando ela contrata um trabalho desse tipo, tá? Então, na hora da contratação, é importante que você lembre de 2 aspectos: a abrangência de local e a extensão dessas etapas. O que isso significa? No momento da proposta, antes de você, inclusive, ser contratado, é importante deixar muito claro o que você vai vistoriar. Vai ser uma vistoria de áreas comuns? Essa área comum vai ser completa? Porque ela pode contratar, às vezes, só para checar se a aparência está boa. Não é impossível disso acontecer, né? Ela pode ter os consultores próprios dela para fazer a checagem dos elevadores, do SPDA, das instalações. Ela pode ter essa equipe já contratada com outros profissionais e te contratar só para fazer aquela vistoria final. Olha, eu quero só ver se tem algum problema que eu não vi, se a minha equipe está muito viciada, né, no local e não está mais vendo os problemas, então me faça esse relatório.
Ou ela pode pegar uma inspeção mais abrangente. Quero checar todos os sistemas, quero abrir todos os quadros, ver se tem tudo identificado, se está com DPS, DR, se tem todos os itens de segurança que estão no projeto. Então, ela é uma vistoria mais completa. Tem algumas construtoras, inclusive, que gostariam que você entrasse em cada uma das unidades para checar se está tudo ok. Tá? Empreendimentos de alto padrão fazem isso com muita frequência. Pede um perito para entrar, para checar, avaliar tudo que ele está entregando para o cliente final. Tá? E ele pode querer fazer isso por amostragem também, às vezes são várias unidades, então ele vai escolher lá um percentual e vai te pedir para entrar nessas unidades. Todas essas possibilidades devem ser discutidas no momento da proposta. Não deixa para discutir depois da contratação, que você vai ou perder tempo, né, ou vai criar uma contenda, né, um atrito com o seu contratante, e isso é sempre bom evitar, né, se você discutir com antecedência, não tem erro, né. Outra parte muito importante é discutir a extensão das etapas. Você pode fazer só uma vistoria, elaborar um parecer de recebimento, colocar suas fotos, escrever as suas considerações e entregar para a construtora, ou você pode combinar com ela de faz uma vistoria, levanta todos os problemas que você viu, entrega, aí ela vai ter o tempo dela de corrigir, e depois ela vai te chamar para você fazer uma revistoria, ver se está tudo corrigido, e aí então elaborar o seu parecer final, tá? São duas coisas muito diferentes. Observem que uma primeira opção é muito simples, é só fazer a vistoria e entregar. Na segunda é quase que uma consultoria, porque ela pode te ligar perguntando várias coisas. Então, a segunda opção, você tem que pensar que eu tenho duas vistorias, mas no meio do caminho ela pode te ligar para te perguntar alguma coisa, para saber se o que ela está fazendo está correto, te pedir alguma orientação técnica. Então, você tem que lembrar que as horas técnicas trabalhadas serão diferenciadas, tá bom? São duas coisas bem diferentes. Então, é importante que você discuta isso com o seu contratante no momento da proposta. Porque depois que a proposta for aprovada, é só fazer o contratinho ou pedir para, né, autorizarem a proposta e aí você começa os trabalhos, tá? Porque, só para dar um adendo, né, o que pode acontecer é eles contratarem a primeira opção e depois pedir para ir lá. Aí você não pode ir, você tem que ser muito sincero, falar, olha, eu não vou, a menos que eu faça aqui uma proposta para essa segunda vistoria, tá? Só para deixar bem claro, para você também não trabalhar de graça, né? Isso não é a opção. Então, depois que fechou, né, tá tudo certinho, a proposta foi aprovada, você começou os trabalhos, o que que você vai olhar numa inspeção de recebimento? Via de regra, eu vou só expandir daquilo que eu estou olhando dentro da minha vistoria de inspeção predial, né, que estão todos os sistemas incluídos, naqueles mesmos requisitos, né, que a gente tem de observar, eu vou ampliar para observar o entorno e a implantação. Por que eu falo do entorno? Ah, Jussara, eles vai implantar a obra, vai mexer alguma coisa? Eu não vou mexer em nada, mas eu preciso levantar se tem algum ambiente ou algum item que pode gerar um risco para essa edificação. O que acontece é que, por exemplo, eu tenho uma árvore muito grande que está próxima do muro da obra. E durante a construção, a prefeitura do local não permitiu que você retirasse aquele indivíduo arbóreo. Então, ele está lá, ele vai ter que ficar lá, mas ele é um risco para as fundações do meu muro, para as fundações que tiver, né, se tiver uma guarita próxima, para a própria calçada, porque a raiz da planta ela não vai obedecer os seus limites, né? Então, ela pode sim gerar uma patologia posterior que nada tem a ver com a obra, porque ela fez, né, ela pediu uma extração que não aconteceu, né? E agora ela tem que conviver com uma árvore, né, que é realmente um organismo, e ele está vivo, ele vai modificar, você não tem como adivinhar o que a planta vai fazer, tá? Então, nessa situação, a gente tira fotografias e coloca esse risco para que o condomínio saiba, olha, tem isso daqui, não é culpa da construtora, e você vai ter que conviver com esse problema, tá? Outros aspectos de implantação envolvem, por exemplo, se ele tiver sido implantado próximo de um lugar que tinha, né, uma situação, e aí um prédio do lado começou uma construção
e tirou aquela vantagem de posição ao sol, se era sol da manhã, sol da tarde, aí um prédio mais alto foi construído, aí você perdeu uma questão de vista, e você não pode colocar isso como sendo uma culpa da construtora também. Ela só não pode vender que você tem vista definitiva, né? Mas ela pode falar que fez uma implantação correta e depois teve um agente externo que modificou essa situação de implantação. Como nós estamos fazendo uma vistoria de entrega, eu preciso avaliar todos esses requisitos e colocar no meu relatório. Falar, olha, tem essa situação de implantação, o sol está aqui, está ali, o que pode acontecer de risco dentro dessa implantação que no futuro pode gerar algum problema entre a construtora e os seus clientes finais, tá? E aqui está o nosso mapinha de tudo que a gente precisa lembrar que a edificação deve proporcionar para o seu cliente final. Então, primeiro eu vou sempre checar aspectos de segurança, né, desempenho estrutural, segurança contra incêndio e a segurança no uso e na operação, tá? Isso daqui vai representar aquela análise que nós fazemos dos projetos estruturais, se está tudo certinho, se foi feito o AVCB, enfim, eu vou levantar esses aspectos de segurança, tanto analisando projetos quanto analisando a execução da obra, tá? Depois a gente entra em requisitos de habitabilidade, estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico, os desempenhos lumínicos, saúde e higiene, funcionalidade, acessibilidade, conforto tátil e qualidade do ar. Lembrando que, por exemplo, estanqueidade, como é que eu avalio? O prédio está novo. Eu geralmente instruo que a construtora me entregue o que ela testou de estanqueidade. Ah, Jussara, eu não fiz teste. Assim, várias construtoras ainda não têm, né, essa, essa política interna de deixar tudo registrado. Mas eu peço, você não tem nem foto de quando você fez o teste da manta no térreo? Me manda. Você tem foto do teste da manta lá da cobertura? Tem foto do teste que você fez de estanqueidade das tubulações? As tubulações asprumadas, né? Tudo isso é importante que eu tenha. Porque no futuro, se o cliente ele mesmo furar a cobertura e acontecer algum problema, eu tenho como provar que foi feito um teste de tranquilidade. Porém, ele não é suficiente contra agentes externos, né? Vou fazer uma modificação e furei a manta, não tem ensaio que vai comprovar isso, né? Então, é importante que você ajude a construtora a se paramentar contra esse tipo de situação. Tá? E às vezes o que falta é justamente a organização de todos esses ensaios, testes que ela faz ao longo da obra, mas que às vezes não registra, não organiza, e aí o cliente muda, começa a ter algum problema que foi causado por um vizinho, mas a primeira pessoa que ele vai atacar vai ser realmente a construtora. Tá? Então, nesses aspectos, a gente vai sempre observar, né, com esse critério. Olha, eu tenho esse item para vistoriar. Você tem alguma coisa para me mostrar? Você tem algum ensaio? Me passa que a gente já monta aqui um databook todo mais completo. E por último, eu vou olhar a sustentabilidade, que envolve a durabilidade, manutenibilidade, isso é muito importante. O pessoal esquece de colocar escada para acesso de caixa d'água, esquece de colocar na escada proteção perimetral, às vezes coloca uns alçapões muito pesados, coloca com um cadeado que ninguém acha a chave. Então, esse tipo de situação a gente tem que lembrar que deve ser observado. Eu não posso entregar um prédio sem a manutenibilidade. Ele é um requisito de norma, tá? Ela precisa dar manutenção em todas as áreas, em todos os sistemas. Porque se ela não dá isso, é problema na certa. Se ela não tem a condição do próprio condomínio se organizar para fazer as suas manutenções, obviamente que ele vai atrás da construtora para fazer para ele, tá? Nesse requisito que dá muito problema é a falta dos ganchos das ancoragens nas coberturas, tá? Muita construtora ainda não entrega e a gente trabalha com essa conscientização, porque inclusive eu já acompanhei processos jurídicos que o condomínio entrou contra a construtora, falando que não tinha como fazer a manutenção porque não recebeu os ganchos, e ganhou. Inclusive ganhou que a construtora fizesse os ganchos, e não somente isso, que fizesse a primeira manutenção completa, né, dos 5 anos, porque ela não tinha, o condomínio não tinha tido a condição de fazê-la nos 3 anos, né, que deveria ter sido feita primeiro.
Então, assim, a construtora perdeu miseravelmente. Então, para evitar esse tipo de situação com outras construtoras, a gente já alerta, não, já deixa todos os ganchos, deixa toda a condição de manutenção de fachadas e esquadrias externas, para você não ter esse problema contra si mesmo, tá? E a metodologia? Essa metodologia que a gente propõe que vocês sigam é a metodologia que a própria norma do IBAP sugere, tá? E é o que a gente aplica e que não acho que é complexo e consegue, sim, né, se adequar no dia a dia. Então, no primeiro momento, você vai determinar o tipo de vistoria, que a gente comentou lá atrás, né? Se vai ser a completa, se vai ser por unidades, já deixa tudo isso registrado, converse com o seu cliente sobre qual que é o cronograma. Aqui, gente, é muito importante essa comunicação com o seu cliente, que pode ser a obra ou alguém dos suprimentos, mas essa pessoa que te contratou tem que te designar qual é o seu preposto, né? Com quem que você vai conversar. Porque se for o suprimentos que te contratou, não dá para conversar com ele sobre os problemas da obra, você vai ter que passar para um engenheiro, para alguém que está gerenciando os serviços. Então, tudo isso tem que ficar muito bem conversado, tá? Passar essas informações. Você tem que discutir muito bem como é que vai ser esse cronograma e discutir como que você vai apresentar esses problemas. Vai ser um laudo só grandão, ou vai ser vários laudos que você vai fazer semanalmente, pode ser uma opção. Como é que você vai entregar essa informação? E ela é muito valiosa, então você não pode entregar de uma forma não registrável, tá? Então, sempre que for passar uma informação, que seja por e-mail, que seja em algum tipo de forma que você consiga colocar uma data e mostrar, entreguei em tal dia, porque isso é importante lá na frente. Principalmente se ela for aquela de 2 etapas, né? Faz uma vistoria, depois uma revistoria. Você vai precisar analisar a documentação inerente à obra ou empreendimento, então vai pedir, né, acesso para isso, ou no canteiro de obra, você pode se prontificar a ir ao canteiro e pegar toda essa documentação com o pessoal da obra, ou pedir que eles te enviem, né, através de um link, por exemplo, o e-transfer, tá? É importante sempre analisar toda a documentação, porque, às vezes, a documentação te dá informações muito úteis. Eu já trabalhei numa obra que o memorial descritivo contratado, que foi o disponibilizado para os clientes, né, do contrato de compra e venda dos clientes, falava que a cozinha era toda revestida em cerâmica ou material similar. Porém, o que eles entregaram, eles fizeram uma modificação de acabamentos, né, com a design de interiores, e eles entregaram um revestimento de porcelanato até meia parede. Ficou muito bonito, mas não atendia o memorial descritivo, tá? Então, é o tipo de informação que eles precisam ter ciência, porque pintura não é similar a um revestimento cerâmico. E aí, o cliente vai aceitar isso? Como que você vai fazer essa comunicação com ele? E se algum deles realmente não aceitar? Então, você já tem que estar preparado para corrigir. Às vezes não é o caso de já tentar arrumar tudo, trocar tudo no meio do caminho, porque já está ali em cima da hora para entregar para o cliente. Mas é importante que a consultora tenha essa informação para ela saber como agir, ela conhecer os riscos e saber, olha, eu vou chamar um advogado para me dar aqui o subsídio de como eu vou ter que comunicar isso para o cliente, ou eu vou esperar fazer a vistoria com eles e quem reclamar eu troco. Enfim, ela vai ter que se organizar para saber o que ela vai fazer. O problema é ela ir com a cara limpa, não saber que tem esse problema e o cliente informar para ela, tá? Então, quando você faz esse trabalho para a obra, você está antecipando esses problemas. Às vezes ela não vai conseguir resolver, mas pelo menos ela vai conseguir criar uma estratégia sobre como ela vai tratar aquela situação, tá? Aí você vai elaborar um checklist com a descrição desse imóvel, falando tudo que você vai checar, sempre de forma muito organizada, levantando todos os sistemas, tá? Eu coloco por sistema, depois organizo por local, para no dia que eu faço a vistoria ficar mais organizado, né? Mas para o cliente eu entrego para o sistema de novo, principalmente se o cliente for construtora. Porque para ela, pegar tudo que é de instalação elétrica e já passar para o encarregado é muito mais fácil. Pego tudo de revestimento, já passo para o outro encarregado de acabamentos. Inclusive, posso até separar, né? Eles colocam na tabelinha de Excel, já posso até colocar o que é pedra, que ela vai chamar o marmorista dela para já arrumar.
tá? Então, tudo isso facilita a vida do seu cliente. E tudo que você facilita para o seu cliente é ganho, né? Ele vai ver mais valor nesse trabalho, tá? Você vai colocar, né, o apontamento das não conformidades, e aí você pode, inclusive, elencá-las, né, sobre o que é mais importante, o que é mais crítico, para ele conseguir tratar, tá? Coisas super críticas são itens que afetam diretamente uma legislação específica ou os projetos aprováveis, tá? Se ele fizer algo diferente do projeto aprovado na prefeitura, ele está correndo um risco muito grande. Se ele fizer algo diferente do que está no projeto de instalação elétrica, é só se ele tiver feito alguma coisa fora de norma, tá? Por quê? O projeto de elétrica, não aquele da concessionária, né? O projeto executivo. Se ele tiver tido alguma modificação, é só fazer um as-built, né? Ah, mudei o traçado da tubulação porque desse jeito fica melhor. Ótimo, faz um as-built. Agora, tá lá no projeto da prefeitura, que você tem que ter um muro de 1 metro e tanto, você não pode mudar essa altura, né? Não agora, você tinha que ter mudado na hora que aprovou, mas agora já não dá mais, tem que só executar e entregar, tá? Olha, essa parte do registro fotográfico vai depender de como você combinou com o seu cliente, porque você pode tirar as fotos e passar para ele já as fotos, mas se for aquela vistoria de 2 etapas, às vezes colocar a foto não vai ser importante para ele já vai saber onde está o problema, né? Então você pode fazer um checklist e colocar descritivo. Tudo vai depender de como é que você fechou o escopo no momento da proposta, tá? Então, se colocou lá na proposta que vai ser um relatório fotográfico, é relatório fotográfico. Mas se não for um registro, você pode colocar que a primeira vistoria vai ser desenvolvido um relatório descritivo das anomalias, com apontamento do local. Isso por quê? Porque te agiliza. Você vai no campo, já anota rapidinho as coisas que tem que levantar, arrumar, e passa para o engenheiro, né, uma forma de um relatório para ele arrumar. É diferente você pegar, tirar foto, baixa as fotos, manda laudo. Tudo é uma questão do que vai funcionar melhor nessa conexão, né, nessa interação perito versus obra, tá? Tem obra que me pede o relatório, eles não querem foto, porque vai demorar, entendeu? Então, assim, às vezes eles querem que eu entrego para eles no final da vistoria, então eu já levo meu computador, faço os levantamentos, no final do dia já digito tudo e já mando para eles por e-mail, tá? Vai depender, é claro, da forma de contratação e do cliente, né? O perfil do cliente, como que ele quer receber esse trabalho. É sempre o foco no que vai ser melhor para o cliente final receber e o que ele vai fazer com aquilo. O que ele vai fazer com a informação. Dependendo do uso que ele for ter, você vai fazer de uma forma ou de outra, tá? Você também pode colocar suas recomendações, novamente, dependendo do escopo. Tem construtora que quer te ouvir, né? Quer saber tudo que você tem para falar, quer saber como é que é a sua opinião em relação a essa ou aquela metodologia. Mas tem construtora também que não quer. Ela já tem o corpo de engenheiros dela, o próprio engenheiro não quer só saber o que está errado, que aí ele vai se virar para lá com o engenheiro dele, com o encarregado e vão resolver. Tá? Então não quer saber a sua opinião. Acontece. Então, você tem que trabalhar dentro desse perfil. Vários perfis de clientes, né? Cada um quer uma coisa diferente. O importante é que o que você está vendendo não é um laudo, não é um checklist, não é uma tabela, nem uma planilha. É o seu conhecimento, né? A forma como você vai entregar esse conhecimento, ela pode ser adaptável, tá? O importante é que ela tenha substância, né? Tenha conteúdo, tá bom? E no final você elabora o laudo ou checklist, independente, né? A peça, o nome dessa peça é independente, mas, como falei, o importante é a substância, né? O que você está entregando de positivo, de conhecimento para o seu cliente final. Aí as informações a serem coletadas, tá? Isso daqui é sempre muito importante se você tiver uma peça que for ser entregue para um terceiro. Então, a contratante, construtora, te chamou para fazer esse serviço e ela te falou especificamente, olha, eu vou entregar isso para o síndico. Aí é uma coisa diferente. O seu relatório, ele pode andar, né? O que eu falo quando ele pode andar? Às vezes você faz um relatório bonitinho, entrega para a construtora. Aí a construtora entregou para o síndico.
Passou-se algum tempo, o síndico achou que tinha algum direito a mais ou a menos e contratou um perito dele, que citou o seu relatório, aí levou na justiça, e o seu relatório vira uma peça, vira uma prova. Aí te chamam para poder esclarecer algum problema que estava naquele relatório. Então, pensando nisso, toda vez que eu entrego um parecer ou um laudo, a gente tem que lembrar que ele tem que ser bem completinho, considerar todas as informações do prédio, porque se esse documento andar, você vai ter sempre o histórico da edificação ali concentrado, né? Vai estar tudo sempre organizado com as informações que às vezes elas podem se perder ao longo do tempo, né? A gente teve situações de já ter que responder por algum relatório que tinha entregado há 5 anos atrás, você nem lembra mais que obra que era, né? Tem que pegar o próprio relatório para lembrar. Então, pensando nisso, sempre lembre de que é uma peça, né, um laudo, você está entregando para a construtora, você está achando que é uma coisa mais doméstica, mas nunca é, porque se ela entregar para o condomínio, aquilo vira um documento. Então, considerando dessa forma, é importante você coletar algumas informações para acrescentar no seu laudo. Então, questões como endereço, né, dados cadastrais, isso é de praxe, mas também coloca alguma questão de características físicas da região, né, considerando que é um prédio novo, então ele tem que trabalhar incorporado dentro de um ambiente, a tipologia de ocupação da região, se teve algum melhoramento público na região, tipologia construtiva da edificação, ocupação, né, ou utilização prevista, quanto que vai ser entregue isso para os clientes finais, sistemas ou equipamentos existentes. É importante dar um pequeno descritivo da obra, porque é uma inspeção de recebimento de obra nova, né? Então eu estou citando tudo que está sendo entregue, tá? E características construtivas do imóvel. É importante deixar isso bem claro, porque às vezes a construtora entregou lá um sistema de telecomunicações, a infra, e o condomínio contratou a empresa de segurança, que entrou e fez uma série de modificações. Portaria virtual, entra, faz uma série de modificações, coloca câmeras assim, assado. E aí depois dá problema na câmera e ela chama a construtora. A gente tem que deixar bem claro, olha, esse sistema não foi a construtora que entregou, foi o próprio condomínio que contratou. Às vezes o síndico mudou e não deixou isso histórico, né, para os próprios condôminos. Então, para evitar esse tipo de desinformação, o nosso relatório tem que conter tudo que a consultora de fato entregou, tá? E aí você vai montar um parecer de entrega ou um laudo, é importante que ele contenha essas informações, tá? Igual eu falei, quando é um parecer ou um laudo, não é só um documento de ajuda para a construtora, ela vai entregar esse documento para um terceiro, que pode ser um síndico, que pode ser um próprio, uma outra empresa contratante da construtora. Quando passou do universo, né, de contratante, de construtora, perito, você tem que lembrar que esse laudo tem que obedecer, né, algumas configurações que são de praxe, tá? Então, alguns tópicos que a gente acha que devem ser incluídos no laudo é a descrição da sua contratante, né, o objetivo desse laudo, a finalidade dele, colocar as datas, né, tanto das vistorias quanto a data da elaboração do laudo final, que geralmente são bem diferentes, identificação, né, dos acompanhantes da vistoria. Por que isso é muito importante? Quando nós estamos tratando do âmbito de construtora, nós temos várias oportunidades bem interessantes. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma obra que tenha um gerador, é muito mais interessante eu combinar com a construtora o dia que a empresa do gerador vai lá para testá-lo, para eu fazer essa vistoria do gerador junto com eles. Porque aí eu estou acrescentando um conhecimento técnico na minha vistoria. E coloco lá que o parceiro deles, né, participou da vistoria de entrega, participou dos testes finais, e ele é a pessoa que é o expert, né, o expert daquela situação. Então, dentro desse âmbito, né, quando a gente trabalha com a construtora, eu tenho essas oportunidades, porque são fornecedores da própria construtora. Então, é só ela combinar com eles um dia, uma hora, eles já estão na obra lá mesmo, né, tá executando as atividades, combina um dia, uma hora, e aí a gente faz as vistorias juntos. Isso é muito interessante para gerador, para instalação de bombas, para instalação de sistema de aquecimento central, ar-condicionado, piscina, sauna, todos esses sistemas que geralmente não é a própria consultora que executa, ela chama um terceiro que é muito especializado, é interessante você fazer junto com esse fornecedor, tá? E colocar essa vistoria, que foi feita junto com fulano, com Beltrano, coloca os nomes dele lá também, né?
a localização do imóvel, se tem algum pressuposto, né, limitante para a construção, para a condição da vistoria. Isso pode acontecer, por exemplo, em obras faseadas, né? Você tem uma obra que vai fazer dessa e dessa torre, mas a torre XYZ vai ser uma segunda etapa. Você foi contratada para fazer a perícia de todos, mas a inspeção, né, de recebimento de todos, mas você não consegue fazer todos naquele dia. Então, você vai fazer a faseada e vai explicar isso no seu relatório, tá? Qual foi a metodologia adotada, né? Se foi registro fotográfico, se você fez algum teste, se você utilizou algum equipamento diferente, usou um drone para vistoriar a fachada, enfim, aqui você vai descrever como que você elaborou seu laudo. A descrição da documentação técnica analisada e as considerações sobre essa documentação, tá? Aqui eu posso até colocar, por exemplo, foi solicitado, né, o processo de habeas durante a vistoria, mas em função disso ou daquilo, ele não ficou pronto a tempo. Tá? Mas assim, eu já tenho como falar que tem o protocolo na prefeitura, coloca lá o número. Mas na data da sua vistoria não tinha o habeas ainda. Tudo bem, coloca lá que não tinha o habeas e por que que não tinha. É importante que o seu laudo fique completo, mas também fique bem ético, né? Você não pode passar pano para ninguém, tá? Então, se tiver algum problema, coloque, mas deixe bem claro, né? Para também não ser muito duro com a construtora, tá? A descrição técnica, né, da obra, do sistema, novamente, como a gente falou mais acima, laudo e parecer, aí tem que conter relatório fotográfico, tá? Então, assim, independente do que foi contratado, se ela falar que ela quer um laudo ou um parecer, aí você tem que trabalhar com imagens. O checklist das não conformidades, né? Uma conclusão, você vai colocar suas considerações finais, e aquele encerramento, né? Esse encerramento é aquelas frases de efeito. Essa vistoria considera as condições do imóvel na data X. Este engenheiro não se responsabiliza se o contratante ou não sei quem não fizer as recomendações adotadas. Enfim, você vai colocar essas frases porque elas são importantes para te tirar de responsabilidade de coisas que você não é responsável, né? E aí faz a sua RT ou RRT, tá? Aí o seu laudo está finalizado. Na documentação técnica, a gente vai sempre falar do databook condominial, tá? E aí é muito importante que você analise material de venda, documentos de incorporação, documentos para início de obra, projetos memoriais e os documentos de entrega. Tá? Então, se você tem um material de venda, é o que eu falei anteriormente, é muito importante analisar tudo. Inclusive, se eles tiverem um histórico do que foi disponibilizado para redes sociais, o que foi feito em questões de folder, né, para venda, o que prometeu para o cliente final. Isso é importante saber, por quê? Às vezes acontece de ter divergências nessas informações. A gente já fez inspeção de obras que colocou lá no folder que entregar uma guarita blindada e a obra não sabia, não tinha conhecimento dessa guarita blindada, né? Não foi entregue. Então, essa informação estava para o cliente final. Imagina se alguém comprou especificamente por conta da guarita blindada. Essa pessoa ela vai ter a faca e o queijo na mão para fazer um litígio contra a construtora. Só que tem situações e prazos que a consultora não consegue mais modificar o imóvel executado, mas ela vai ter que se programar, se organizar para trabalhar aquele risco. Tá? Então, em muitos casos, a minha função é geralmente abastecer a construtora de informação para ela gerenciar esse risco. Tá? Então, se ela tiver essa situação da guarita, por exemplo, que foi real, ela não tinha mais o que fazer, porque era um empreendimento Minha Casa Minha Vida, tinha o prazo da Caixa Econômica, o prazo de mais de 600 proprietários, e ela não podia quebrar a guarita naquela questão, naquela ocasião, né? Não tinha mais esse time. Então, ela se preparou com os advogados, o que ela poderia fazer para justificar esse erro, né? Porque foi um erro, na verdade, da equipe de marketing, né? Não foi nenhum erro da obra. O memorial descritivo não prometia guarita, não tinha guarita em nenhum projeto, inclusive nos projetos aprovados de prefeitura, nos projetos que foram enviados para a Caixa Econômica Federal, em nenhum lugar falava de guarita blindada, somente no folder de venda. Então ela se preparou, porque é claro que teve clientes finais que reclamaram, né, que colocaram isso como uma questão que deveria ser analisada, tá? Então, por esse motivo, que a gente atua, né, como esse
profissional que vai dar esse apoio para a construtora, levantando todos os potenciais riscos que ela pode ter no momento da entrega, né? Fazer esse trabalho de interface entre a engenharia condominial e a engenharia de obras, tá? E documentos para entrega é porque geralmente se tiver uma situação com a construtora trabalhando para uma outra empresa, a gente tem toda uma situação de contrato que deve ser analisado. O que o contrato pede que ela entregue? Isso tudo tem que ser analisado porque ela não pode dever nada no final do contrato, né? Aqui o termo de entrega vai ser o termo de recebimento da empresa, né? Não está vinculado a um habite. Pensa, por exemplo, a edificação de uma nova sede dentro de uma indústria. Não tem habites. Vai ser a entrega final. A data dessa entrega final vai ser o dia que a empresa receber a obra da construtora. Então, até esse ponto, tudo que ela tiver que entregar vai ser o que está considerado em contrato. E no contrato fala, em alguns anexos, ela tem que entregar um databook contendo todos os fornecedores, assim, assado. Aí a gente vai ajudar a construtora a montar esse trabalho. Vamos analisar todos os projetos, tá? Então aqui eu peço sempre analisar os projetos legais, aprováveis, mas também analisar os projetos executivos, tá? Por quê? Às vezes a construtora faz um projeto de alvenaria, por exemplo, é um projeto puramente executivo. E aí ela quer entregar isso para o cliente final. Mas aí quando você vai analisar o projeto, ela não fez nada do que estava no projeto. O projeto pedia, por exemplo, a instalação de uma tela Murfor. Aí o pessoal do orçamento foi levantar esse valor, viu que não cabia e não executaram. Então, para que eu vou colocar, né, entregar um projeto que informa uma coisa que não foi executada? Então, é melhor não entregar. Então, a gente faz essa análise também para a construtora, tá? Nos projetos que são requisitos de norma, ela tem que entregar. Todos os projetos aprováveis, projetos de instalações, ela precisa passar isso para o cliente final. Mas os projetos de apoio à execução, né, por exemplo, projeto de esquadria, às vezes ela faz um projeto de esquadria que é meramente executivo. Se ela não precisar entregar aquilo para a obra, então a gente instrui que você vai entregar, tem que estar pelo menos de acordo com o executado. Dá uma analisada para ver se não tem nada muito discrepante. Eu já peguei projeto, por exemplo, que falava que tinha a linha Gold, mas foi executado a linha Suprema, né? Um pouquinho diferente. Então, a linha Gold que estava descrita no projeto não fazia o menor sentido, né? Por mais que às vezes ele contratou um projeto, gastou dinheiro com isso, mas ele não executou o próprio projeto contratado, né? Então, não pode nem entregar isso para o cliente, está errado. Tá? Então, a gente faz essa análise para a construtora também. Os documentos da administração, almoxarifado, essa listinha daqui para frente, ela segue basicamente o que está na norma 14037, que é aquele checklist de documentos, né? Então, certificado de todos os equipamentos, aqui nós vamos ajudar a construtora a se organizar. Por isso que a gente fala que é os documentos que geralmente estão com as pessoas de administração ou almoxarifado. Eles que recebem isso dentro da obra, então a gente vai procurar com eles, né, vai instruir que o engenheiro olhe com eles sobre esses documentos. Isso é tudo para mostrar que a obra foi feita com os equipamentos certinhos. E se eles precisarem da garantia dos equipamentos, está aqui todas as notas fiscais, os manuais, certificados de garantia, tá? Da engenharia, né, que são aqueles documentos que legalizam a obra, então aqui eu vou olhar questões de habite, alvarás, inclusive legalidade na construção da obra, né? Tem alvará de início de obras, eu tenho comunicado de início de obras no Ministério do Trabalho, se eu tenho toda essa legalização da obra, tá? Aqui eu vou checar tudo, porque eu não posso ter espaço para um erro dessa magnitude, né? Imagina uma obra que não tem um alvará de aprovação. Bom, já aconteceu, mas é um absurdo. Então a gente tem que passar isso para a construtora, porque se ela não tiver alvará, ela nem consegue o habite. Então ela se organiza, e aí quando ela se organiza, a gente passa esse produto final para o cliente, tá? Instalações, como eu falei, a gente pode ter situações em que a obra contrata seus próprios consultores, né? Então, geralmente, o gerador já tem a equipe que faz a instalação dele, é a que faz o startup, é a que monta o certificado de abrangência do gerador, e fala toda a conformidade dele e entrega ele prontinho, funcionando para o condomínio. Então, esse acompanhamento vai ser meramente um acompanhamento de documentos, né? Pode até perguntar se pode participar de uma inspeção junto com eles, aproveita, tira foto, faz
alguns vídeos mostrando os testes, mas eles já têm uma consultoria própria, tá? Alguns outros documentos, a consultora pode ter dificuldade de saber que existem e da sua necessidade. Por exemplo, tem muita desinformação ainda dentro do certificado de desinfecção e potabilidade dos reservatórios de água. Quando a gente fala com isso, o pessoal não sabe. Por que eu tenho que fazer isso? A concessionária já não dá água limpa? Sim, a concessionária entrega água limpa até o ponto de consumo no hidrômetro. Dali para frente é puramente obra. E aí você, como construtor, precisa provar que a água entrou para o reservatório, foi para o reservatório superior, desceu pelas tomadas e não tem nenhuma sujidade em nenhum desses pontos. Porque o meu reservatório executado pode estar contaminado, né? Ele saiu de uma fábrica, foi transportado, ficou na obra um tempão, é claro que ele pode estar sujo. Então, além de limpar, a consultora precisa provar que está limpo, tá? Principalmente porque vai passar por uma rede de prumadas que não está visível, né? Você não sabe o que o pessoal da obra jogou lá dentro, então pode ter várias coisas. É importante checar para saber que está certinho, tá? Então a gente precisa passar essa informação para a consultora. Ainda tem muito desconhecimento nessa área, tá? Outra questão que o pessoal confunde muito também é o atestado do SPDA com a medição ômica. Então, todo prédio que tem SPDA precisa testar a continuidade desse SPDA, né? Se cair um raio lá na antena, ela vai ser corretamente dissipada para o subsolo, né, para o solo, né? Eu preciso provar isso. Como que eu provo? Fazendo a medição ômica, tá? Outra questão também é que todos os equipamentos do combate a incêndio precisam ter testes, tá? Então, o extintor tem um teste para ele, a mangueira tem um teste para ela, a bomba tem outro teste, e todos os equipamentos somados precisam estar funcionando, tá? Então, o quadro ele tem que estar no manual, ou tem que estar no automático, mas ele tem que funcionar no momento que a gente precisa acionar uma mangueira no hidrante, por exemplo, tá? E às vezes eles acham que só o teste do extintor já cobre tudo. E não é, tá? É um teste para o extintor, 2 testes para a mangueira, né? O saio da pressão hidrostática da mangueira eu preciso ter, tá? Então, essas partes todas eu preciso passar para o condomínio. Passar para a construtora que vai repassar para o condomínio ou para o cliente final dela, que pode ser uma outra empresa. Além disso, né, do cadastro das concessionárias de serviços. Isso acontece muito de ter algum tipo de problema em obras mais afastadas, né, obras no interior. Aí eu preciso sim fazer, às vezes, uma extensão de rede de esgoto ou puxar uma rede de água até o ponto onde está a minha obra, e aí eu vou doar essa rede que eu instalei para a concessionária e eu preciso ter esse documento comprovando que foi testado, que a concessionária aceitou a minha instalação, porque se no futuro der qualquer problema, aquela rede é da concessionária, não é da obra mais. Tá? Então, preciso ter documentos comprovando essas transações, tá? Porque é muito comum. Porém, se não tiver esse conhecimento, né, passado certinho para o cliente final, ele pode acreditar que aquela rede, porque a consultora fez, é ela que vai ter que dar manutenção. E nesse caso não é, tá? Então vamos lá, vamos repassar rapidinho alguns requisitos de órgãos fiscalizadores com alguns exemplos. Então, o empreendimento tem que estar de acordo com todos esses requisitos, né? E evitar qualquer passivo que cause prejuízo para o condomínio ou para o cliente final, tá? Aqui é um exemplo de um projeto aprovado com o cliente, tá? Então, ele tinha aqui a informação de que o muro seria em um alambrado com 1,80 m. E aí, quando a gente chegou em campo, esse alambrado tinha 1,60 m, 20 centímetros abaixo do que o que ele deveria ser, né? Então, é uma situação que a gente avisa a consultora de imediato. É o tipo de situação que nenhum fiscal da prefeitura vai aceitar, né? Tá errado. Então, tem que corrigir, porque no momento que tiver uma vistoria lá, ela vai perder o dia. Em algumas prefeituras, cada vistoria, ela gera uma nova cobrança, né? Então, isso tem que ser repassado para não ficar chamando e ficar pagando toda vez que tiver algum problema, né? A gente já antecipa esses problemas para a construtora.
Aqui, vaga de garagem. Vaga de garagem é outro ponto que gera muita polêmica. Nós precisamos lembrar, né, para as construtoras, que a vaga ela é um volume, ela não é um plano. Então, às vezes a prefeitura fala que a vaga de garagem é 1,50 m por 3. Aí o povo fica focado, né, naquele plano. Ah, nada pode interferir dentro desse espaço. Mas esquece que a altura também é uma dimensão que é verificável, né? Então, eu preciso entregar para o cliente final é um cubo e não um plano. Essa altura aqui, ela precisa atender o que a prefeitura pede. E o Código de Obras dessa cidade especificamente falava que a altura mínima da vaga era 2,20. E aqui a gente teve interferência, né, de uma tubulação. Então, ela ficou menor, 13 centímetros. Esse é um ponto que é importantíssimo, né, para a obra, porque nem a prefeitura ia aprovar e nem o cliente dessas vagas aqui iriam aprovar também, né? Principalmente para aqueles clientes que têm aqueles carros maiores, mais altos, né, uma picape, enfim. Então ele quer receber a vaga dele para ele colocar o carro que ele quiser, né? Ele não quer ficar pensando que tipo de carro que ele vai comprar, porque a vaga dele está 13 centímetros menor, tá? Então isso daqui dá muito trabalho para corrigir, né? E se tiver problema com o cliente, é um desgaste desnecessário. Além de ter um problema com a própria prefeitura, né? Ela não vai aprovar, vai voltar lá uma segunda vez, uma terceira vez, até aprovar todos os problemas, né? Aqui, rampa. Todas as rampas diárias que são abertas, né, para um público mais geral, mesmo estando dentro do condomínio ou de um prédio de acesso limitado, ela precisa ter corrimão, tá? Então aqui você vê que ela tem o guarda-corpo, mas ela não tem o corrimão. E a norma 8050 de acessibilidade fala muito claramente que ela precisa desse corrimão. E aqui o argumento da construtora foi, não, mas eu tenho o projeto do incêndio, ele não me fala nada de corrimão. Bom, as normas técnicas do Corpo de Bombeiros nada tem a ver com a parte de acessibilidade. Então, uma não isenta a outra, né? Eu falar que eu tenho o projeto de acordo com o Corpo de Bombeiros não quer dizer que eu não precise fazer a parte de acessibilidade. É porque eles confundiram, né? Como o projeto de Corpo de Bombeiros fala da inclinação de rampa e da necessidade de guarda-corpo por uma questão de segurança, eles entenderam que ela falaria sobre tudo essa parte de uso, né? Mas a parte de acessibilidade é uma norma à parte. Assim como a norma de concreto é uma norma à parte. O Corpo de Bombeiros não vai falar nada que você tem que fazer da 6118. É o mesmo argumento, tá? Então tem que fazer tudo que está na norma de acessibilidade no que se refere a ambientes abertos, né? Ambientes que recebem mais de uma pessoa, né? Então é muito importante deixar isso claro para as construtoras. Você pode até não entregar, mas você está correndo esse risco do seu cliente final reclamar e você vai ter que fazer. Porque se ele entrar na justiça, você vai perder. É importante deixar isso claro para eles, né? Porque olha o desgaste que vai ser, né? Contratar advogado e ficar debatendo com o cliente final, para quê? Né? Já põe o corrimão e evita esse desgaste. Aqui é o que eu falei da questão da parte de árvores, né, que crescem ao longo do logradouro público e que você não pode remover porque a prefeitura não aprova. E aí ela vai e deforma totalmente o seu canteiro, inclusive arriscando ter problemas no prédio do condomínio, né? Nesse caso era um condomínio residencial e ela já estava afetando o muro do condomínio, tá? Então esse é o tipo de situação que eu vou ter que analisar o entorno e falar, isso aqui é um risco. Pode acontecer algum problema, então eu preciso avaliar, tá? Além disso, eu também preciso avaliar se eu estou jogando alguma coisa no logradouro público, que eu também não posso. Então eu preciso alertar sobre esse risco, tá? Aqui algumas questões da concessionária, como eu falei, né? Projetos aprováveis devem ser seguidos conforme as concessionárias, né? Então ela pedia no máximo 4 caixas, no mínimo, né, de 4 e no máximo de 21 caixas de medição e proteção por quadro de medição pré-fabricado, né? E no que a gente viu aqui, ela não estava atendendo esse requisito da própria concessionária. Como ainda não tinha sido ligado, né, a parte de energia elétrica, a concessionária ainda não tinha ido lá no local para
fazer as suas aprovações e liberar energia elétrica. Então a gente já deu um aviso, olha, antes de você chamar é importante você olhar com eles se pode aprovar dessa forma, porque fez diferente do que estava no projeto de entrada de energia. Então, é bom já esclarecer essa questão com eles para não descobrir isso no dia que eles forem lá fazer a ligação e não permitir porque está inadequado. E aqui também uma questão importante são alturas de guarda-corpo. Tem que seguir o que está no projeto. Aqui sim, eu vou seguir o que está no projeto de incêndio. E a altura lá falava que era de 1,10 m. E o guarda-corpo estava com 90 centímetros, né? Quase 20 centímetros abaixo, tá? Como aqui era uma área aberta, e essa era um desnível muito considerável, então a gente informa para ela saber que é melhor ela corrigir isso aqui agora do que deixar acumular esses erros para depois, tá? Aqui alguns exemplos de que algumas vezes o cliente reclama sem ter muita razão, né? Aqui eu tenho um projeto de entrada e saída de veículos, né, que me mostra a entrada e a saída. E esse era o projeto aprovado na prefeitura e o cliente achou que ficou muito apertado. Ele queria fazer, né, uma ampliação para deixar esse rebaixo aumentado até esse ponto, né, entre esses dois pilares, porque ele queria ter mais espaço para os carros entrarem. Mas a prefeitura não autorizou, né? A prefeitura ela só autoriza uma dimensão de 4,80 metros para rebaixar, isso no projeto aprovado. E aí o cliente reclamou, mas ele não tinha essa prerrogativa, né? Então a gente tem que explicar para o cliente, olha, não pode, porque é um projeto legal. Depois você pode até pedir, né, uma alteração, faz lá um projetinho e solicita novamente a prefeitura. Ela pode aprovar ou não, mas nesse momento que a obra está entregando, ela não vale a pena para a obra reaprovar um projeto só por causa de uma entrada de carros, né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro, que projetos aprováveis não podem ser modificados até o momento da entrega. Pega o habite, entregou, e aí sim. Aí o prédio passa a ser do cliente final e ele pode fazer a solicitação que ele quiser, né? Se vai ser aprovado ou não, já é outra situação com o órgão público. Tá? Bom, gente, essa é a parte que nós gostaríamos de mostrar para vocês. Porém, eu queria também mostrar uma tabelinha que a gente trabalha. Então, essa é a tabelinha que a gente trabalha, então vejam que ela tem a mesma carinha, né, das outras tabelinhas, sempre uma separação por sistemas, porque eu acredito que quando a gente trabalha com muita informação, o melhor a se fazer é segmentá-la para conseguir analisar todas as informações contidas em cada segmento, né? Melhor do que eu tentar trabalhar tudo de uma forma muito abrangente e não conseguir olhar no detalhe. Então, aqui algumas questões que a gente vai analisar. Como eu estou trabalhando com uma obra nova, eu vou precisar analisar aqueles temas que a gente comentou, né? Questões de implantação, de entorno. E aí, o que eu vou checar, né? Não necessariamente tudo isso daqui vai valer para todas as obras. Podem ter obras que não vai valer, né? Pode ter obras que vai ter só um ou outro item, mas aí você vai analisar aqui, ó, tem, não tem? Ok, já separa o que tem, porque no dia da vistoria você já leva o checklist resumido com apenas aquilo que é aplicável e checa, né, se tem ou se não tem. Fica bem mais fácil para você conseguir fazer sua vistoria, tá? E alguns temas, principalmente quando a gente trabalha essa parte mais holística da implantação do prédio, eles vão se transmitir através de projetos, né? O próprio projetista vai ter falado isso em algum momento do projeto dele, então a sua prova é o projeto, tá? Questões de segurança contra incêndio, né? Quais são os tempos mínimos de resistência ao fogo que eu preciso para as paredes, isso eu vou ter que olhar em algum lugar, tá? No projeto de incêndio, às vezes pode não estar, tá? Em algumas situações a gente já pegou, o projeto de incêndio falava que você tinha que ter a compartimentação vertical, e só. Não explicou qual era o método a se fazer nessa compartimentação. E aí o pessoal da obra simplesmente pegou os shafts e tampou todos os shafts com um forro de gesso normal. E isso não é correto, né? Quando a gente trabalha com uma compartimentação vertical, eu tenho que trabalhar que ela vai ser estanque ao fogo. Então, se eu tiver uma situação de sinistro num pavimento, esse fogo não vai atravessar e ir para o pavimento de cima.
E uma placa de gesso acartonado não vai segurar nada, né? Então eu tenho que ter uma lã de rocha, outros materiais que vão me garantir que esse fogo não vai passar de um pavimento para o outro. E aí, às vezes, eu tenho um projeto que não é muito efetivo na transmissão dessa informação, ou ela fica ambígua. E aí a obra executa errado. É por isso que eu preciso analisar o projeto, mas sabendo o que olhar, senão eu vou ficar olhando para o projeto e não vou resolver nada, né? É a mesma tática, eu não posso também ficar rodando a obra e ficar só olhando. Eu preciso ir em pontos específicos, né? Para não ter aquele método da barata tonta, roda, roda, roda e não vê nada. Eu já preciso ter foco no que eu vou olhar, mas para isso eu preciso me preparar antes, né? Dar uma olhadinha nos projetos, ver o que tem, para no dia da vistoria ser o mais eficiente possível, tá? Então aqui essa tabelinha ela me ajuda a me organizar. Tem os sisteminhas e tem todas essas questões até de desempenho, né? Se for aplicável ou não. E aqui é até interessante lembrá-los que mesmo que o prédio às vezes não seja residencial, estritamente residencial, alguns requisitos podem ser aplicáveis na norma de desempenho. Por exemplo, se a consultora está entregando um hotel, ele não é residencial, mas alguns requisitos de desempenho atuam completamente, principalmente em questão de desempenho acústico, lumínico, porque a pessoa vai passar várias horas naqueles cômodos. Então, ela precisa ter uma série de adequações para ela ficar bem naquele lugar, né? Outras situações são, por exemplo, quando eu preciso entregar uma extensão de uma escola, né? A escola contratou a construtora para fazer uma expansão das suas salas, né? Vai ter mais salas de aula, ou vai ter mais laboratórios, enfim. Isso tudo pode não parecer, né, que é residencial nem nada, o que tem de desempenho aqui? Mas ela pode precisar de ter um bom isolamento acústico entre as salas. Senão uma sala está falando de cá, a outra está de lá, e aquele som difuso se mistura e não consegue, né, aferir uma atenção adequada para os alunos. Essas situações são situações que a gente tem que alertar a construtora. Porque se o contrato não tiver deixado claro que não precisa atender, as normas não vão deixar isso claro para a contratante, né? Ela pode sim depois requerer e falar, nossa, a parede aqui está muito ruim, eu não consigo dar aula aqui nesse lugar, vem cá arrumar. E aí gera-se um atrito em torno de um requisito que não ficou claro, tá? Então aqui a gente usa para nos organizarmos no dia da vistoria, tá bom? Foi um prazer conversar com vocês hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Tchauzinho, gente.